Então, essa reunião semanal da disciplina de nefrologia da Escola Paulista de Medicina, como eu disse, nesse ano nós estamos nos dedicando bastante à discussão das questões do Covid, porque é aquilo que está tomando o nosso tempo, tanto dentro do hospital, como na vida nossa cotidiana, da família ou da comunidade. Nesse final de semana, nós fizemos um programa de vacinação. Nós vacinamos 3.400 transplantados, o objetivo era vacinar 4.000 transplantados, num estudo clínico usando a Coronavac. Então, nesse final de semana, nós completamos a segunda dose. A primeira dose foi há 4 semanas atrás, e a segunda dose, as duas, em 2 fins de semana, com trabalho voluntário dos funcionários do Hospital do Rim e de uma série de alunos da universidade aqui, da Escola Paulista de Medicina, e de outras escolas que também vieram participar. Nesse estudo, nós colhemos sangue antes da vacina, fizemos os testes. Vamos fazer o teste sorológico agora, imediatamente antes da segunda dose, o material já foi colhido, essa semana nós vamos ter, e vamos fazer 28 dias depois da segunda dose, e vamos acompanhar o decaimento do título de anticorpos também, na medida que os pacientes colhem sangue cada 3 meses para consulta regular. Então, esse é o estudo que nós estamos fazendo, e o objetivo de eu estar mencionando esse estudo é para agradecer assim, a toda a comunidade de funcionários do Hospital do Rim, a comunidade de alunos da escola, de outras escolas, que vieram trabalhar de maneira voluntária por 4 fins de semana seguidos, tanto no sábado como no domingo. Começava às 6 horas da manhã, ia até às 4 ou 5 da tarde, vacinando 1.000 pacientes, 1.000 pacientes por dia, que foi um trabalho bastante alegre, assim. Então, tem uma molecada, então no final do dia todo mundo ainda se juntava alegre para tirar uma foto, embora todos estivessem cansados. Dos transplantados e dos pacientes renais crônicos, a partir do dia 10, esses pacientes vão ser priorizados para ser vacinados, e eu estou sempre respondendo por que esses pacientes são priorizados. Então, a resposta é muito simples. Quando foi priorizado por faixa etária, o conceito que foi utilizado é priorizar acima de 50 ou de 60 anos, e dentre aqueles com acima de 50 ou 60 anos, começar a vacinar aqueles de maior risco. Então, quem tem mais de 90 anos, o risco, a letalidade de quem tem mais de 90 anos é 40%. Então, começou a vacinar por essa camada de faixa etária e foi reduzindo até a faixa de 50 anos, cuja letalidade é 2,5%, que é superior, ainda assim é superior, é 5 vezes maior do que a faixa etária entre 20 e 50 anos. Na priorização de comorbidades, foi usado o mesmo critério. Entre as comorbidades, qual é que tem maior letalidade? A que tem mais letalidade, que é 25% de letalidade, é o paciente transplantado, o paciente dialítico, e também foi incluído o paciente com síndrome de Down, porque a idade biológica dele, ela é 20 ou 30 anos maior do que a idade cronológica que ele apresenta, comparando com a população geral. Então, foi esses 3 que foram priorizados inicialmente, e depois vai sendo priorizados os grupos, no mesmo conceito que foi utilizado para a priorização de faixa etária, aqueles que têm maior risco. Então, isso era para chegar nas 8 horas certinho. Então, eu queria agradecer a doutora Nancy. Ela fez graduação em medicina, em mestrado, doutorado e pós-doutorado, todo a trajetória profissional dela aqui na Escola Paulista de Medicina. É professora afiliada, é pesquisadora aqui da Unifesp. Ela é bastante conhecida assim no meio de infectologia. Toda vez que nós temos um caso novo aqui, alguma situação nova, a febre amarela ela já veio discutir, a dengue ela já veio discutir, ela e o Celso Granato, qualquer ameaça de infecção que pode arriscar a vida do transplantado, nós chamamos a Nancy. Em geral, a coisa se resolve rápido. Então, nós chamamos, depois de algumas semanas, a situação já se resolveu. Já é a segunda ou terceira vez que a Nancy vem agora nessa pandemia. Ela veio também na H1N1. Agora, nessa, está sendo muito mais complexa. Já é a terceira vez que nós chamamos a Nancy. Chamamos o Celso Granato também por 3 vezes aqui. Esperamos que seja agora a última vez, Nancy.
depois da próxima, seja um novo assunto. Então, muito obrigado mesmo, Nancy, parabéns pela sua carreira aqui dentro da escola, muito obrigado por você nos atender toda vez, aí, sempre demonstrando todo o seu conhecimento e ajudando bastante. Toda vez que nós conversamos com a Nancy, ela imediatamente atende e nós precisamos de infectologista sempre mesmo, porque aqui no hospital a situação mais difícil de lidar é com os pacientes imunossuprimidos que adquirem alguma infecção. Aí a infecção vai mudando, cada ano ela ganha uma característica diferente, nós temos que aprender todo ano, e a Nancy ajuda bastante. Obrigado, Nancy. Bom dia, obrigado, Medina. Então, eu vou comentar sobre os testes diagnósticos e sorológicos no pós-Covid, no pós-infecção, e uma discussão no pós-vacina. Então, o que a gente viu, né, nesse mais de um ano de pandemia, é que a gente teve muitos avanços na bancada, mas, por outro lado, a gente tem mais dúvidas. Então, a gente tem muitos testes diagnósticos disponíveis. Teste de antígeno, os testes realizados em saliva, o teste LAMP, que é uma amplificação isotérmica, é um teste molecular de detecção de material genético, o PCR, que é o padrão ouro. Quando fazer esses testes, qual fazer em que situação? Depois, tivemos que lidar, depois da primeira onda, com as novas variantes, o sequenciamento mostrando que elas estão predominando em algumas áreas, e as dúvidas, são mais transmissíveis, são mais letais, e o isolamento dos pacientes, eu mantenho o mesmo tempo? Aí tivemos que entender carga viral de uma forma diferente do que a gente entendia para HIV, para hepatite C, para hepatite B. Uma situação em que a gente tem que entender o doente em diferentes fases, dos diferentes pacientes, comparar resultados, é possível, de diferentes laboratórios, isso é um marcador de gravidade, porque alguns pacientes persistem com PCR positivo. E, por fim, a sorologia, a detecção de anticorpos. Esse, então, os novos desafios. Temos pacientes que vão ter testes, às vezes positivos, às vezes negativos. A questão dos anticorpos neutralizantes, muito difícil de se fazer, só em laboratórios de pesquisa, e agora nós temos kits comerciais que tentam detectar um surrogate marker desses anticorpos neutralizantes. Como fazer? No pós-infecção? Em que momento? No pós-vacinal? Todas essas dúvidas permeiam esse estado que estamos agora da pandemia. E aqui eu estou mostrando um panorama de todos os testes disponíveis, né? Testes, por exemplo, como o ensaio de LAMP, o meu DNA, que também é um tipo LAMP feito na saliva, testes rápidos, o ELISA funcional para anticorpos neutralizantes e os testes de antígeno, cada vez mais próximo dos pacientes, com resultados, às vezes, mais rápidos e tendo que se entender em que situação eles devem ser utilizados. No final do tratamento, para avaliar a cura, após a vacinação, é o que a gente vai discutir. Então, só para relembrar, né, esse é um slide clássico do JAMA, mostrando que os pacientes se infectam e a gente tem nessas linhas contínuas a detecção por PCR nas diferentes secreções e as linhas pontilhadas, nós temos a IgM e a IgG. Então, já antes do início da infecção, como nós aprendemos, esses pacientes já elevam a carga viral e depois, no fim da primeira semana, na maioria dos pacientes ambulatoriais, nós vamos observar uma queda da carga viral e aí começa a se elevar as imunoglobulinas. Claro que em outras secreções, e por exemplo, em pacientes com pneumonia, nós podemos ter uma carga viral ainda elevada se a gente puder ter uma amostra do lavado broncoalveolar ou até de biópsia. E aí o teste de antígeno, que idealmente ele é mais positivo, momentos imediatamente anterior ao início dos sintomas e na primeira semana do início de sintomas. Muito bem, e para a gente entender um pouco a performance desses testes de detecção, o nosso padrão ouro é o PCR. E como eu comentei, a gente, nos estudos, na avaliação dos testes LAMP, saliva, antígeno, a gente compara com o PCR padrão ouro. E entender que, quando a gente avalia CT, e isso aparece nos artigos, quanto maior o CT,
significa que eu tive que fazer maior ciclos de alteração de temperatura na máquina de PCR para poder detectar. Então, a ideia é, se a lupa tem que ter um aumento muito maior, é porque a carga viral era muito pequena. Então, sempre que eu for avaliar esses artigos, quanto maior o CT, menor a carga viral. E, claro, quanto menor o CT, maior a carga viral. No entanto, lembrar que isso vale para o real-time PCR, o teste clássico feito nos laboratórios. O teste de LAMP, que é um teste molecular, mas é uma amplificação de um alvo genético só, e é uma amplificação isotérmica, eu vou ter um resultado positivo e negativo rápido, em 15 minutos. Mas é um teste que eu não vou conseguir avaliar carga viral. Nós temos o IDNAL, que é um teste padronizado pela Abbott, com aparelho próprio, e nós temos o teste Meu DNA, que é um teste de saliva, e também é um teste de LAMP. Vamos comentar um pouquinho depois. Bom, então, começando, pacientes assintomáticos, eles podem ser testados? Sim, a gente aprendeu durante a pandemia que 44% das transmissões ocorrem no período pré-sintomático. A gente vê que 2 dias antes do indivíduo apresentar sintoma, já sobe intensamente a carga viral. E aqui nesse estudo do New England, a gente está vendo aquilo que eu falei do CT, então caminhando para cá, um CT até 40, né, acima de 40 a gente solta o resultado negativo no real-time PCR, e aqui abaixo de 30, em geral, eu tenho as cargas virais maiores, e uma correlação com transmissibilidade e infectividade. Por quê? Vocês estão vendo em vermelho cultura positiva. Então, vejam que quando eu caminho para a direita, eu vou diminuindo a chance de ter cultura positiva. E vejam que os pacientes pré-sintomáticos, eles têm sim cultura positiva. Portanto, eu posso testar esses pacientes com PCR, com antígeno, com teste de saliva, que dependendo da carga viral, eu vou ter um resultado positivo. E foi o que a gente fez no estudo, no fim da primeira onda, nós fizemos 2 estudos no Hospital São Paulo. A gente testou, durante uma semana, todos os pacientes que não eram suspeitos de Covid, internados por outros motivos. E nós tivemos uma positividade em pacientes assintomáticos de 7,5%. Que, posteriormente, nós acompanhamos esses pacientes e 66% deles estavam numa fase pré-sintomática e se tornaram sintomáticos. E isso no fim da primeira onda, que foi mais ou menos em setembro, quando a gente esperava que não teríamos uma recrudescência importante. Acho que se fizéssemos esse estudo agora, teríamos um número muito maior. E aqui nós fomos durante um sábado, um dia de visita, nós fizemos um estudo em 150 visitantes assintomáticos que toparam fazer uma coleta de PCR imediatamente após a saída da visita. E nós tivemos também, foi nesse mesmo período em que a disseminação na sociedade estava muito mais baixa, nós tivemos 4% dos visitantes estavam positivos. Nós acompanhamos esses visitantes, 2 visitantes desses 4% positivos desenvolveram sintomas e passaram para 2 pacientes que eles visitaram, mostrando o impacto de pacientes assintomáticos e como é importante você fazer screening, e, por exemplo, em algumas situações. Nesse momento, a gente tinha feito o estudo com o PCR, né? Nesse momento, a gente não tinha à disposição o teste de antígeno. Muito bem, os testes de antígeno, eles começaram a ser aprovados pelo OMS, pelo FDA, pelo ECDC, e a partir de setembro a gente começou a ter vários testes sendo validados para uso no diagnóstico desses pacientes. Então, nós podemos usar os testes de antígeno em pacientes sintomáticos e assintomáticos. A OMS considera que se você tem um teste de antígeno validado, por essas instituições, e é positivo, numa situação de alta prevalência na comunidade, você nem precisaria partir para um PCR confirmatório, diferente se você não tem uma transmissão importante na comunidade. E esses testes podem ser feitos 1 a 3 dias antes de sintomas, por exemplo, em pacientes pré-sintomáticos, e, em geral, até o fim da primeira semana. Por quê?
Porque a maioria desses testes tem uma detecção até 28, às vezes até 30 de CT, como eu mostrei para vocês. Acima disso, a carga viral vai caindo e às vezes esse teste pode ser falso negativo, quando na suspeita você deve caminhar, portanto, num paciente negativo com alta suspeita ou um contato, você deve então depois fazer um PCR. E a sensibilidade mínima, isso é muito importante, tem que ser de 80%. Então, nós temos bons testes no mercado, Abbott, Roche, BD, o teste que o professor Medina comentou no nosso debate, que vem sendo utilizado pelo Hospital do Rim, mas há que se tomar cuidado se esses testes todos do mercado são testes validados e aprovados pela OMS e pelo FDA. O CDC recomenda, inclusive, a utilização desses testes de antígeno em instituições fechadas, quando você tem para você testar esses pacientes 2 vezes por semana até o fim do último caso numa instituição fechada. E também testar o staff que trabalha nessas instituições. Quando não deve ser utilizado, segundo a OMS, esses testes de antígeno em rastreamento. Então, se você tiver um indivíduo sem sintoma, que não tem nenhuma história de contato, numa situação de baixa prevalência, você não deve utilizar. Em aeroporto, não há ainda recomendação de utilização desses testes. Ainda se prefere para viagem os testes do tipo PCR. Ainda não é autorizada a utilização desses testes como uma recomendação. E também para cirurgias do tipo eletiva, não para cirurgias de urgência, aí sim, mas para cirurgias eletivas, ou como screening, ou para doadores de sangue. Aí você ainda deveria usar os testes moleculares. Muito bem, a gente teve a oportunidade de avaliar o teste Panbio, que é o teste de antígeno da Abbott, no nosso serviço, lá no Hospital São Paulo, na emergência, com o intuito, na sala laranja, que é uma sala de chegada desses pacientes graves, onde muitas vezes você tem que decidir, num paciente muito grave, se ele vai para uma UTI. E aí, ele vai para uma UTI COVID ou uma UTI não COVID? Esperar o resultado do PCR, por mais que o nosso laboratório dê um resultado em menos de 24 horas, às vezes isso pode ser muito complicado para o tratamento e intervenção desse paciente. E aí nós fizemos um estudo com 150 pacientes da sala laranja, pacientes graves, e foi possível a gente direcionar rapidamente muitos pacientes que resultaram positivo para as UTIs COVID. A sensibilidade geral desse teste em pacientes até com 10 dias de sintoma foi de 85%. E aqui eu estou mostrando o artigo que a gente submeteu à publicação, onde vocês vejam que aqueles pacientes com uma carga viral, que o CT é abaixo de 30, a gente tem uma sensibilidade muito boa. Claro que depois a sensibilidade vai caindo, porque são pacientes com carga viral menor. Aí, claro, acaba dependendo do PCR. Bom, e o que tem sido muito utilizado também na prática clínica dos pacientes ambulatoriais você tem um paciente que tem um quadro suspeito e muitas vezes não quer esperar o resultado do PCR num laboratório que vai fazer o real-time PCR. Então, sem dúvida nenhuma, esses têm sido os testes mais utilizados, né, que chegaram nas farmácias, né? O meu DNA, que é um teste de saliva, e como eu falei, é um ensaio isotérmico. O Aidinal, que tem até em algumas clínicas e também, eventualmente, em alguma farmácia, é um teste que o resultado é rápido, ele sai em 15 minutos nessa maquininha. Alguns colegas têm, eu tenho no consultório também. Você pode ter cassetes para colocar aqui e testar influenza, vírus sincicial respiratório, além de COVID. Agora, nós temos que lembrar a sensibilidade desses testes. Então, o laboratório Fleury avaliou esse Aidinal com relação ao PCR real-time deles. E eles tiveram, no geral, uma sensibilidade de 75%. Ou seja, de cada 10 pacientes, você pode perder pelo menos 2 pacientes. Claro que isso vai depender da carga viral, do início do quadro, e principalmente se forem pacientes que têm um CT maior do que 30. Agora, isso foi validado para nasofaringe.
Aqui, o teste Meu DNA, que tem na farmácia, que você colhe 5 ml de saliva, e aí isso é enviado para um laboratório, também é um teste de LAMP. Esse teste aqui não pode ser utilizado saliva. Esse o resultado sai na hora. Esse você vai receber depois. Às vezes, 2, 3 horas depois, você recebe pelo celular. Mas vejam, ele não vai ter a mesma sensibilidade de um RT-PCR, ainda mais na saliva. E aqui, os outros testes de antígeno, aquele da Abbott que nós utilizamos, ele já tem 2 versões, uma versão nasofaríngea, que é a que mais é utilizada, e tem a versão nasal, que é muito mais fácil a coleta, que a proposta seria uma autocoleta. E também está à disposição na farmácia, e esse teste eco, mas esse, eu não tenho dados de sensibilidade desse teste. Muito bem. Eu queria comentar um pouquinho sobre essa questão do teste LAMP de saliva. Logo que ele chegou nas farmácias, muitas farmácias anunciaram como um teste preciso de 99%. Como vocês viram, um ensaio do tipo LAMP, ele não é um ensaio que tem a robustez de um ensaio de PCR. E aqui eu estou mostrando uma comparação que nós fizemos de PCR, aí de real-time na saliva, com real-time nasofaringe dos nossos profissionais de saúde. E o que a gente viu nesse estudo? Com 76 pacientes. Não era o meu DNA, era real-time PCR de saliva versus real-time PCR de suado. E o que a gente viu? Que a concordância foi muito elevada, foi de 98% com o nosso PCR. Quando a gente fala que a concordância é de 98%, é assumindo que a 98% é em relação ao nosso PCR. O nosso PCR deve ter uma sensibilidade de 95%, mas cada PCR de cada laboratório tem lá a sua sensibilidade, para a gente entender um pouco isso, porque às vezes é possível a gente perder um paciente. Mas o que a gente viu? Que a carga viral na saliva, nos primeiros 4 dias, era menor, estão vendo que o CT aqui é maior? Então, é menor do que era na nasofaringe. Portanto, se comparando real-time de saliva com real-time de nasofaringe, a gente viu que há uma carga viral menor, embora o resultado seja positivo. Se eu usar saliva num teste de LAMP, que é um teste com sensibilidade menor, eventualmente eu posso ter a perda de algum caso. E quando eu devo testar esses pacientes? Isso é muito comum, a gente tem na prática clínica, no consultório, tem um caso familiar, a família toda quer fazer o teste. E às vezes fala, não, eu vou na farmácia e faço o antígeno, ou faço o teste da saliva, eu não vou coletar no hospital, já sei que meu parente está doente, está com Covid. Quando deve ser feito? É outro cuidado que a gente tem que ter. Nós recomendamos que você aguarde para fazer o teste, pelo menos se você está assintomático, 3 a 4 dias do último contato não protegido com o caso índice. Por quê? Você pode até fazer, mas ele vai dar negativo. E a gente tem visto um efeito dominó nas famílias. As famílias correm fazer o teste quando o primeiro está positivo. Só que eles estavam sem máscara, tendo contato. Você tem um período de incubação. Isso foi muito claro nesse estudo da Josiane Carvalho, que é uma aluna minha de mestrado, que ela avaliou 30 famílias de profissionais de saúde, e aí pedia para toda a família vir coletar na primeira e segunda semana. E a gente percebeu que novos casos, um caso secundário, levavam em média para aparecer 3 a 4 dias. Então, fazer um teste antes pode dar negativo. E isso bate com a literatura, que em média, o ataque familiar de um novo caso é, no máximo, em torno de 5,6 dias. Então, muito atentos quando forem fazer esses testes na farmácia, porque você pode ter um teste negativo e falar, não, então mais ninguém da família pegou. Não, fiquem atentos a esse período necessário para esses testes. E aqui eu estou mostrando um exemplo prático, né? Eu tive um surto familiar numa família em dezembro, claro, depois da festa de Natal, o avô, a avó, a nora diabética, e esse era o marido cuja esposa era diabética e já estava com sintoma. E aí ele falou, será que eu posso fazer aquele PCR? Então ele achou que era um PCR, que tem na Raia Drogasil, que o resultado sai na hora, e dizem que é 95%.
Então, não era um real time, porque isso não sai na hora, e a sensibilidade, obviamente, não é 95%. Eu respondi para ele, e aí, no dia seguinte, quando ele recebeu o resultado, e isso foi um teste, meu DNA de saliva, o resultado deu negativo. E ele me disse, mas estou cheio de sintomas, cabeça dói, tosse, com dor no peito, quando tuço, sentimento de febre, estou desconfiado que fiz cedo demais. E aí eu pedi que ele repetisse o PCR num laboratório e o PCR real time veio positivo. Só mostrando para vocês que, eventualmente, a gente pode ter uma falha diagnóstica nesses testes. Eu acho que eles são muito úteis, devem ser feitos, mas a gente deve considerar a sensibilidade e a coleta. No início do quadro clínico, a maior parte dos pacientes vai ter uma carga viral que permite a utilização desses testes. Estou mostrando para vocês aqui um estudo nosso, dos nossos profissionais de saúde, e vejam que esses profissionais de saúde, desde maio do ano passado até agora, em março, que nós fizemos estudos, aqui eu estou mostrando o valor de CT. Lembrando, quando mais alto o CT, menor carga viral. Vejam que não muda muito, né, a variabilidade. Claro que eu tenho pacientes que no início do quadro vão vir com uma carga mais baixa, mas a maioria dos nossos profissionais de saúde, eles vêm logo no início, do quadro, porque eles têm que ser afastados. Então, vejo que é possível, se a gente olhar a mediana, é possível fazer o diagnóstico com esses testes, porque eu vou ter valores abaixo de 30 de CT na maioria dos casos. E isso também foi muito comparável com os nossos pacientes hospitalizados. Eu estou colocando essas setas aqui, porque no mês de março nós tivemos um estudo que nós avaliamos os nossos pacientes hospitalizados e profissionais de saúde, nós fizemos um estudo de amostragem e sequenciamento e vimos que na segunda semana de março, mais de 90% das amostras já era P1. E havia uma preocupação de que a carga viral dos pacientes com P1 fosse mais alta. Pelo menos nos nossos profissionais de saúde, vocês vejam que tendo 90% das amostras com P1, a gente não viu uma carga viral mais alta, isso teria que descer aqui para baixo, e nem nos pacientes, também uma carga viral mais alta teria que descer aqui para baixo, que nós não vimos, tá? Muito bem. Agora, por outro lado, alguns pacientes chegam tardiamente no serviço de saúde. E aí, por exemplo, com CT de 35, um quadro típico desse, você com certeza não vai conseguir fazer o diagnóstico com teste de antígeno que você tiver de screening. Então, esses pacientes, você vai depender de um teste de PCR. Esse também. Eu acho que é sempre importante a gente ter o diagnóstico, principalmente dos pacientes hospitalizados. Tente fazer o PCR, se ele for negativo, caso for suspeito, nós temos experiência, não está aqui o slide, do estudo que nós fizemos, a gente detecta nas fezes até por 3 semanas e, eventualmente, fazer a sorologia. Todo paciente que interna merece saber se ele teve um COVID. A gente tem casos de longo COVID, casos de trombose depois da alta, então nós precisamos entender se realmente esse paciente teve COVID ou não, principalmente agora que nós vamos ter vacinação. O que é que acontece quando você tem esses extremos do CT, com carga viral baixa? Dependendo do kit que você usar, e aqui eu estou mostrando 2 kits comerciais e o nosso método in-house. Vejam que para a amostra desses pacientes, comparando esses kits, às vezes eu podia ter resultados negativos, seriam pacientes que eventualmente teriam um resultado negativo. Por isso que às vezes a gente pega pacientes não eventualmente hospitalizados, mas ambulatoriais, que fazem teste num laboratório e fazem no outro e têm resultados, às vezes, positivo num laboratório e negativo no outro. Isso depende de estar nos extremos, né, onde muito no início da infecção, quando às vezes a carga viral não está tão alta, ou no fim da infecção, quando a carga viral também já diminuiu, e isso pode gerar uma dúvida diagnóstica. Muito bem, mas um dos maiores problemas que a gente lida na prática, e estávamos conversando disso antes da aula, é a questão da excreção prolongada.
E aqui eu estou trazendo para vocês vários pacientes nossos lá do Hospital São Paulo, alguns inclusive transplantados. A gente teve muitos transplantados renais que internaram com a gente. E vejam aqui, claro, todos os pacientes com comorbidade, pacientes graves, e aqui eu mostro a idade deles e o número de dias que esses pacientes persistiram com detecção positiva no real-time PCR. E aqui a variação do CT desses pacientes, né? O menor CT e o maior CT que teve, e o tipo de amostra, algum desses pacientes tiveram amostras de outras secreções orgânicas, e o que aconteceu com ele. Vou trazer só 3 para a gente mostrar isso. Então, por exemplo, esse foi um paciente jovem, rígido, sem comorbidade, sofreu um acidente de moto, foi internado na ortopedia e ganhou uma infecção nosocomial. Esse paciente ficou 45 dias com PCR positivo. A ortopedia só operou ele quando ele virou negativo. Ele foi de alta e depois ele foi operado. Então, ele não foi operado porque ele mantinha um PCR positivo. Vejam que o PCR dele, aqui no dia 9, tinha um CT de 25, uma carga viral alta. No dia 14, 21, mas aumentou? Às vezes aumenta e às vezes pode ter sido a coleta, uma coleta melhor feita aqui, menos bem feita aqui, enfim. E às vezes a gente vê que oscila mesmo, mas ainda uma carga viral alta, aqui mantendo uma carga viral alta, e aqui, praticamente um mês depois, mantendo uma carga viral alta. Esse paciente acabou recebendo alta para casa, orientado isolamento, e ele só foi negativo no dia 25 de junho, tá? E aí ele foi operado. É uma exceção, né? A maioria dos pacientes que mantêm uma excreção viral prolongada não tem uma carga viral alta, mas em pacientes hospitalizados isso pode acontecer. E esses casos são da primeira onda, quando a gente tinha a antiga cepa de Covid. Isso aqui é um paciente que tinha uma história de ter tido um quadro em outro local, internou, tinha um vidro fosco, mas o PCR foi negativo, depois ele piorou das lesões aqui em setembro, quando em outubro, nós, como tinha um PCR negativo, nós fizemos nas fezes e vimos que ele estava positivo, e aí esse paciente piora muito, vai ser entubado e nós fizemos no lavado. E vejam como às vezes há uma desproporção do que está acontecendo no trato respiratório inferior do que está acontecendo, por exemplo, no trato respiratório superior. Esse paciente demorou bastante tempo também, vocês estão vendo as datas aqui, 33 dias de positividade, embora aqui a carga viral já fosse bem mais baixa, provavelmente aqui esse paciente já não transmitia mais e teve alta médica. E, por fim, esse paciente que foi a óbito, uma paciente que já tinha um quadro de imunossupressão, tomava uma série de medicações, teve também uma transmissão nosocomial, ficou 47 dias com positividade. Vejam que ficou pelo menos um mês com uma carga alta, um CT de 20, aqui dia 5 de junho, 28 de junho, evoluiu muito mal e evoluiu para óbito. Então, PCR positivo, qual é a mensagem? No hospital, ou eventualmente um paciente de risco, ou uma família que tem alguém de risco, se continua detectável, tentem saber o CT. Se for um CT já mais alto, acima de 30, 35, provavelmente isso é só material genético detectável e isso não tem risco de transmissão. Mas muito cuidado em pacientes imunossuprimidos. Isso envolve as nossas recomendações, né? Então, vejam, por exemplo, qual é a recomendação do CDC europeu de isolamento dos pacientes. Então, assim, se tem resolução de febre, depois de 3 dias e melhorou os sintomas, você já tem 10 dias do primeiro início dos sintomas, para os casos leves, você tira do isolamento. Para aqueles casos moderados, casos hospitalizados, de 14 a 20 dias, dependendo da avaliação. E no caso de imunocomprometido, em geral, se pede fazer um PCR de controle e ter 2 PCRs negativos. E o CDC? Também 10 dias para os casos leves, contanto que já não tenha mais febre, que tenha melhorado os sintomas. Para os casos assintomáticos, também 10 dias, porém, sempre eles consideram que essas orientações não valem para pacientes imunocomprometidos. E para aqueles muito graves ou imunocomprometidos, a tendência entre 10 a 20 dias, e
eventualmente consultar um expert e, se necessário, fazer 2 PCRs, né? Por que essas recomendações de 10 dias, 14 dias? Dos estudos que vieram da literatura comparando PCR com cultura. Então, esse é um deles, são 2 estudos, né, onde eles foram ver a chance, depois de 10 dias e de 15 dias, de ter um PCR positivo com uma cultura positiva, ou seja, um vírus viável. E vejam que em torno de 20 dias, praticamente eu não tenho mais cultura positiva, que é esse quadradinho preto. Em torno de 15 dias, em torno de 15 dias já diminui muito, olhem aqui. E claro, até 10 dias, a grande maioria dos pacientes ainda tem uma cultura positiva. Esse um outro estudo, foram poucos estudos com cultura, uma situação muito difícil trabalhar com cultura em laboratório, que deram sustentação às recomendações da OMS, recomendações do CDC e do ECDC. Aqui também são pacientes hospitalizados, com 10 dias, tudo que é pretinho é cultura positiva, vão vendo que esses pacientes, 14 dias, vocês vão vendo que a cultura vai não mais sendo positiva. E, por último, esse estudo, que é um estudo do grupo chefiado pela doutora Maria Zambon, que é uma das maiores autoridades em diagnóstico de vírus respiratórios, é uma referência na Europa, e aí o que eles viram? Eles viram a chance de cultura positiva conforme a carga determinada, inferida pelo CT no PCR. Então, vejam, senhores, que quando a gente chega aqui, nesse momento, entre um CT de 30 e 35, claro, com PCR bem padronizado, num laboratórios de referência europeus, menos de 20% dos casos você vai ter chance de uma cultura positiva. E faço uma ressalva, quando você tem uma cultura positiva, você inocula aquela amostra e espera o vírus replicar, depois você reinocula. Então, mesmo uma cultura positiva, eventualmente não significa que aquela amostra do paciente ele tem poder de transmissão. Por quê? No laboratório, você está dando condições ideais para aquele vírus replicar naquela cultura de célula. E aqui mostrando o caimento em 10 dias. A única ressalva que eu faço é que todos esses estudos não foram feitos com a variante, por exemplo, sul-africana, a variante P1. Não significa que seja diferente, mas os estudos não foram feitos com essas variantes. E, por último, o estudo chinês, publicado em fevereiro de 2021, onde eles consideraram 12 dias como o período onde você não tem mais uma cultura positiva. Qual que é a nossa questão? A minha questão é com os pacientes hospitalizados. Porque o que a gente tem visto? Embora eu mostrei para vocês aquele gráfico em que eu não vi um aumento na detecção da carga viral no mês de março, onde 90% das minhas amostras são P1, no entanto, eu tenho recebido dos pacientes hospitalizados, a gente ainda não fez um estudo sistemático, comparativo, mas eu tenho recebido vários pacientes, todos esses, por exemplo, que se pede mais de um PCR no correr dos dias, e vejam que às vezes até 24, 27 dias, eu tenho para cada paciente amostras com valores de CT ainda abaixo de 30. Então, não que a carga viral seja mais alta inicialmente, mas será que esses pacientes com a nova variante, eles não ficam mais tempo com uma carga ainda um pouco mais alta do que deveria ao longo do tempo? É algo que a gente vai ter que observar. Por quê? Porque isso vai envolver questões de isolamento. Nós temos tido esse cuidado, tanto que agora temos recomendado 20 dias de isolamento para todos os pacientes dependentes de oxigênio lá no Hospital São Paulo. Muito bem, e por último, para terminar essa parte de discussão de testes diagnósticos de detecção, queria mostrar para vocês que uma das perguntas que se faz é se os indivíduos vacinados, eles teriam um passaporte de imunidade. Claramente, a gente sabe que não, já se detectou muitos casos sintomáticos com Covid em indivíduos vacinados. Por outro lado, os testes funcionam nesses indivíduos vacinados?
Sim, funciona. E o que eu estou mostrando para vocês aqui é o número de pacientes que a gente já avaliou dos nossos profissionais de saúde, desde janeiro até abril. Aqui, pacientes que tomaram Coronavac, que a grande maioria, muito poucos, tomaram Chadox fora do estudo. A mediana do CT, claro, existe pacientes com CT alto, mas vejam que a média mediana, uma carga viral bem boa, né? E 7 pacientes aqui com Coronavac, 7 pacientes aqui com Coronavac, com mais de 21 dias da segunda dose, uma carga viral ainda importante. E aqui estou mostrando para vocês pacientes com a Chadox, né, com 2 doses da vacina da Oxford, com sintomas sugestivos de Covid, e vejam a carga viral, uma carga viral elevada. Ou seja, é possível detectar, e tomar uma vacina vai te proteger de uma doença mais grave, mas não é um passaporte de imunidade, e não é um passaporte para você sair por aí, porque você pode estar pré-sintomático. Com o passar do tempo, a gente viu esses trabalhos mostrando que a imunidade humoral podia sim persistir por 6, 8 meses, e esse é o estudo mais robusto, que é da Science, mostrando que, embora anticorpos anti-N, né, que a nucleoproteína, fossem caindo com o tempo, os anticorpos anti-spike, que é a spike externa do vírus, permaneciam pelo menos em 90% dos pacientes por 8 meses, e principalmente o anticorpos anti-receptor dominante, que é a área da spike que se liga aos nossos receptores, que tem maior número de epítopos contra os quais nossos anticorpos agem, eles permaneciam e tinham uma correlação com as células B de memória, que iam até aumentando contra o tempo. Então, claro, cada vez mais a necessidade, a curiosidade e a importância de se entender esses anticorpos. Então, só para vocês entenderem, a maior parte das sorologias que a gente tinha e tem nos laboratórios são sorologias que detectam anticorpos anti-N, que é a nucleoproteína. E aí já começou uma discussão, indivíduos vacinados com vacinas que têm só spike, como Pfizer, Moderna, Oxford, se fizerem um teste desse tipo no laboratório, vai dar negativo. Se eles fizerem uma IgG anti-spike, aí é possível detectar. Então, isso já ficou claro, e aqui tem uma lista dos testes, que eu não vou me ater, diferentes laboratórios usam, que eu estou mostrando para vocês o nível do resultado. Então, isso é um estudo que foi apresentado num congresso internacional, onde eles avaliaram vacinados com a Pfizer e a Moderna, e o teste, embora seja positivo, acima de 20% de neutralização, se assume, o FDA sugeriu acima de 30% a 35%. Então, se dá entre 20% e 35%, os laboratórios aqui no Brasil liberam como indeterminado. Se abaixo de 20% é negativo, acima de 35%, você tem uma neutralização detectável. E olha aqui o estudo com vacina. Então, veja, com a primeira dose, aqui está, aqui está o nível de 30%, né? Então, com a primeira dose, vocês vejam que muitos pacientes não têm essa neutralização, com a segunda dose já. E o que eu acho mais interessante desse estudo é que eles avaliaram por faixa etária. Então, vejo que as faixas etárias mais velhas, né, com a primeira dose, você ainda não tem anticorpos neutralizantes acima desse threshold de positividade do teste. Ok? Então, esse é o teste que está sendo utilizado como um ELISA funcional de detecção de anticorpos neutralizantes em vários laboratórios privados. Uma coisa que eu acho muito importante é esse estudo do próprio laboratório que desenvolveu o teste, onde eles mostram, num segmento de 9 meses, como os pacientes funcionam em termos de anticorpos neutralizantes. Então, aqui você tem pacientes, vejam, que continuam negativos, mesmo tendo infecção. Você tem pacientes que, inicialmente, você detecta acima dos 30%, mas depois, com o tempo, vai caindo. Você tem pacientes que caem mais devagar, e você tem pacientes que nunca caem esses títulos. E alguns que demoram mais a responder. Então, se você tem um teste negativo desse tipo, logo após vacina, talvez fosse interessante você fazer o teste depois. Precisamos aprender com as diferentes vacinas, diferentes faixas etárias e diferentes
pacientes no momento em que realizam esses testes. Muito bem, aqui é uma comparação desse teste, a sensibilidade dele para pacientes que tinham amostras com anticorpos verdadeiramente neutralizantes, comparando com outros testes de IgG antinucleoproteína, anti-S1, e quando você tem uma IgG anti-RDB. Vejo que a correlação, a sensibilidade é bem elevada. O que eu estou querendo dizer com isso? Eventualmente, se você não fizer esse teste, mas fizer uma IgG anti-RDB, é possível que isso realmente esteja representando anticorpos neutralizantes. E qual é o cutoff? Então, esse é o único trabalho, é um estudo do FDA, que avaliou vários testes sorológicos, inclusive esse dos neutralizantes, para dizer acima de que valor esses pacientes poderiam ser doadores de plasma para tratamento de pacientes graves com COVID. Vejam, esse limite de 68% nesse teste de ELISA funcional é para você poder doar o plasma. Qual é o nível para infecção? Já falei que não sabemos para a proteção de infecção, para a doença. E nesse outro ensaio da Beckman e Coulter, que é um teste que nós temos no laboratório, estamos fazendo estudos, seria acima de 3,3 aqui para os outros testes. Mas é a única publicação que tem, vou passar mais rapidamente. Vejam, a gente está conduzindo um estudo de segmento, assim como o Medina comentou, para os pacientes transplantados. Nós estamos fazendo para pessoas que receberam a vacina no tempo 21 dias após as 2 doses. No caso da Oxford, dessas pessoas só receberam uma dose, e vamos seguir durante 1 ano. O que eu estou apontando? Vejam, aqui acima de 1 é positivo. Para o FDA, para alguém ser doador de plasma, teria que ter nesse teste acima de 3,8. E aqui estou mostrando os valores de pessoas que tomaram 2 doses. Vejam que essa pessoa já tinha tido um COVID prévio, é jovem, tomou 2 doses e mesmo assim não tem um anticorpo anti-RDB. E aqui é uma pessoa jovem que tomou só uma dose e tem um anticorpo RDB, embora isso não seja titulável, mas a gente consegue comparar um pouco, de certa forma, os níveis, mas não é um IgG titulado. Mas nós temos que aprender muito. Vejam, esse paciente é um paciente que teve uma COVID muito importante em maio de 2020, foi hospitalizado, teve um pós-COVID importante, ele tinha, na sua sorologia de setembro, esses níveis, e agora nós dosamos de novo, numa nova coleta desse paciente, e está quase negativando. Então, nós precisamos aprender muito como é que é a evolução desses títulos. Aqui estou mostrando pacientes, 2 casos de pacientes hospitalizados, que ainda estão hospitalizados. Vejam como eles tinham uma IgG nesse teste bem elevada, logo após a internação. A gente sabe que pacientes graves fazem anticorpos neutralizantes, e nós estamos colhendo, como eles colhem sangue todo dia, a gente está seguindo também a sorologia. E veja que durante a internação já vai caindo a sorologia desses pacientes. Então, a gente precisa aprender isso. Já tem 2 publicações na literatura de pacientes profissionais de saúde que tomaram vacina, 2 doses, tinham anticorpos. Aqui, olha, teve uma infecção no passado, teve anticorpo neutralizante, tomou vacina, subiu o título e, mesmo assim, com anticorpo neutralizante detectável, fez uma reinfecção, embora não grave. Então, ter um anticorpo neutralizante também não significa que você não vai se reinfectar. E esse é um outro estudo. Um outro estudo com uma paciente também com anticorpos neutralizantes, inclusive que reagiam para todas as outras variantes, e assim mesmo teve uma reinfecção. A Sociedade Brasileira de Imunizações não recomenda avaliação pós-vacinal, o CDC também não recomenda avaliação sorológica pós-vacinal, mas o CDC coloca que alguém que tiver anticorpos positivos por uma dosagem, porque teve uma infecção nos 3 meses anteriores, poderia não se isolar se tivesse um contato com caso suspeito. Ora, então, significa, se ele tem anticorpo, eles estão querendo dizer que, porque ele teve infecção e teve anticorpo, e essa infecção foi recente, que ele é considerado, de certa forma, parcialmente imune. Veja, então, claro que isso fica um contrassenso se a gente pensa que não há uma recomendação para avaliar sorologia.
Muito bem, por que as sociedades, algumas se posicionam contra? Porque nós não sabemos como avaliar o papel da imunidade celular naqueles pacientes que vão ter resultados discordantes. E a gente sabe que a imunidade celular, ela é importante. E indivíduos, às vezes, que tinham queda de anticorpos neutralizantes, respondiam in vitro contra outras variantes, africana, P1, com as suas células T. Vou terminar a aula mostrando 3, 4 exemplos de sorologia de pacientes do consultório e as dúvidas que esses pacientes têm quando fazem sorologia. Essa é uma paciente que teve Covid e queria saber se curou e estava imune. Aí ela fez um anticorpo total, que marca IgM e IgG. Não é uma soma simples, ele detecta tudo. E veio um índice de 22,6. E ela me pergunta, bom dia, não entendi este exame. Quer dizer que estou com sintomas que, apesar de ter melhorado, ainda tenho vírus? Por quê? Porque ela viu que tinha um IgG positivo. Então, às vezes, é complicado o paciente entender o significado daquele exame que vem positivo. Esse outro, um paciente que tinha tido já um COVID que eu tinha acompanhado anteriormente. Doutora Nancy, pode me ajudar? Tem uma dúvida aqui. Esse exame de rotina, não sei porque ele foi fazer, o teste rápido para anticorpos aparece bem fraco, mas diz que eu tenho uma IgM. Aí ele pensou, será que eu reinfectei? Faço PCR? Ou será que teria que ter uma IgG que eu já perdi? Aí, antes mesmo que eu respondesse, ele foi num outro serviço e fez esse teste de antígeno. E aí ficou sossegado porque o teste de antígeno deu negativo. Então, ele não tinha, segundo ele, reinfectado. Ele falou, e agora? Preciso fazer mais alguma coisa? Então, vejam como essas situações, às vezes, são muito conflitantes para os pacientes entenderem o que significam esses testes. O que era aquela IgM isolada? Um falso positivo. A gente está acostumado a ver isso muito. Essa é uma profissional de saúde, vejam só, ela me mandou os resultados dela e falou, não resisti, a curiosidade foi maior. Ela tomou 2 doses de Coronavac, me perguntou quando faria os anticorpos neutralizantes, eu fiz toda essa explicação que estou falando para vocês, mas assim mesmo ele escreveu que não resistiu e foi lá. E fez a sorologia tradicional, que veio uma IgG de 26 e tinha 47% de anticorpos neutralizantes, me perguntou se isso estava bom, tive que explicar para ela como a gente pensa. Esse é um paciente de 48 anos, que em dezembro, o surto familiar é aquele paciente que teve aquele primeiro teste de saliva negativo, e em março ele falou, vou ver se eu continuo imune. Ele não fez sorologia logo em dezembro. E aí ele apresentou esses testes, vejam, um anticorpo total de 4,5 reagente, e a IgG anti-Covid também reagente. Vejam que os números são diferentes, a gente não deve comparar, são ensaios diferentes, então esses números não guardam uma relação entre si. E aí, não satisfeito, ele foi fazer o teste de neutralização, que veio negativo. E ele me mandou essas mensagens, falou, doutora, que raiva dos meus exames de Covid, porque claramente ele queria ter um ensaio de neutralização positivo. Tive que explicar para ele o que isso significava. A esposa, que participou da festa e teve o surto familiar, em dezembro, não foi hospitalizada, mas teve uma pneumonia viral. Vejam, anticorpo total dela 57, IgG 20, mas ela fez o exame em janeiro, ele fez em março. E aí ela teve 94% no teste de neutralização. Mas aí o casal ficou em dúvida. Será que ela tem que repetir agora, que já caiu, e o meu não deu porque eu fiz em março? Qual seria o tempo ideal de fazer? Mas e aí, se só tiver IgG e não tiver neutralizante, está imune? Ou pode aparecer depois? São muitas perguntas que a gente ainda não sabe responder. E por último, acho que esse é o último slide, é uma paciente que teve um bom Covid, anosmia, febre, sintomas gerais, não foi hospitalizada e também quis fazer o teste neutralizante e me mandou o resultado dizendo que estava indeterminada e muito chateada porque uma amiga teve um quadro semelhante e teve anticorpo neutralizante de 70%, embora ela tivesse IgG positiva, esses eram os valores na mesma época, mas os pacientes, assim como nós,
ainda gostariam de ter exames positivos em todos os ensaios para ficarem mais tranquilos. Queria agradecer o Hospital São Paulo, o grupo de assistência, a todos os pacientes que propiciaram nós fazermos vários estudos, aos meus pós-graduandos que trabalharam duramente na rotina, de segunda a domingo, muitas vezes com muitas dificuldades, outros colaboradores temporários e permanentes, e todo o esforço desse grupo, tanto no diagnóstico, não largaram de lado a pesquisa, e nós pudemos publicar cerca de 15 artigos de coronavírus desde o início da pandemia. Muito obrigada.